Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula. É uma honra ter vocês aqui com a gente. O Sócio Santo Amaro sempre oferecendo aos pacientes uma forma de conhecimento, uma forma de interação com as gestantes, né? E um tema sempre muito palpitante, né? De interesse, eu acho, de cada grávida, que é falar um pouco sobre o parto, trabalho de parto e o parto natural, certo? E reforçando aí, né, a nossa política, que é uma política de cada vez mais propor à paciente o tratamento, a forma humanizada de lidar com assistência ao trabalho de parto, oferecer à paciente conhecimento para que ela possa, de forma com autonomia, poder conduzir esse momento tão importante que é a gravidez e o nascimento do bebê, certo? Vamos colocar agora o vídeo, a aula. Estamos juntos, tá bom? Vamos lá. Prontinho. Então, vamos falar um pouco de assistência ao trabalho de parto e parto natural. Antes, eu vou fazer um preâmbulo, né, que eu acho muito interessante, para situar vocês, no final das contas, o que na verdade, o que se deve ter. Na verdade, eu acho que, intrinsecamente, a mulher ela tem qualidades que são essenciais para lidar com a gestação e para lidar com o parto, que, por exemplo, no homem a gente não encontra, tá certo? Então, Deus concebeu o organismo feminino, Deus concebeu a mulher com essa aptidões tanto genéticas, mas com aptidões também psicológicas, mentais, para conduzir esse momento tão importante para ela, para a família dela, para a nossa comunidade, para o país, enfim, para a espécie humana, no final das contas, né? Sem as mulheres, não haveria a perpetuação da nossa espécie. Pode passar, por favor? Aliás, eu vou conduzindo aqui, né? Muito obrigado. Vamos lá? Então, pessoal, quando a única opção é ter coragem, né? Quando a paciente se vê ali com beta-HCG positivo, quando ela faz o primeiro ultrassom, ela já projeta, dentre outras coisas, o parto. E ela se vê naquele momento sem, no final das contas, outra opção a tomar. Ela vai parir. Se vai ser natural, se vai ser cesárea, uma escolha dela, ela deve ter autonomia, mas volto a falar de Deus, eu não conceberia um ser que não tivesse no DNA a coragem para vivenciar todo o processo da gestação, para vivenciar esse processo do parto. A coragem, então, chega aí como uma coisa intrínseca do DNA feminino, certo? E, nesse contexto, eu vou citar um autor que é Comte Sponville. Ele é um filósofo contemporâneo francês e ele escreveu esse livro, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Nesse livro, ele enumera várias virtudes. Ele enumera a compaixão, a misericórdia, a generosidade, a polidez, a fidelidade, enfim, várias grandes virtudes que cada um de nós temos mais, temos menos. E eu digo que a mulher que está grávida e a mulher que vai parir, ela tem dentro dessas virtudes a coragem. E essa coragem, sem sombra de dúvida, durante a gravidez é multiplicada por 50, 100 vezes mais. Porque coragem, pessoal, no final das contas, e na descrição desse livro, não é ausência de medo. Porque eu sei que as pacientes, no final das contas, elas vão estar ansiosas pelo parto, elas podem até, na concepção ali da mente, da psicologia, temer alguma coisa, mas a coragem faz com que ela supere esse medo. Então, na ausência, não é a ausência de medo, mas a capacidade de superá-lo por uma vontade mais forte e mais generosa. Quantas mulheres, quantas grávidas ali, quando se vem, por exemplo, com o diagnóstico de uma patologia, seja uma patologia fetal e até uma patologia materna, elas persistem como opção a manutenção da gestação em prol daquele bebê, em prol de oferecer àquele bebê uma chance maior, mesmo que seja mínima, mesmo que essa mínima chance coloque em risco a saúde dela,
mas ela ainda assim, com extrema coragem, com essa superação do medo, ela enfrenta as adversidades em prol daquela criança. Então, isso está muito latente, muito forte quando a gente fala de gravidez, muito intenso quando a gente fala de maternidade, certo? E em que ser a gente identifica coragem no final das contas, pessoal? Em que ser o estado, aquela coragem está em seu estado mais puro? Em que ser, em que elemento a gente idealiza a coragem? E eu correlaciono muito as gestantes com esse grupo de pessoas aqui, que são os heróis. Eu correlaciono a mulher à coragem e relaciono a mulher a um heroísmo inato. E aí a gente idealiza todos esses super-heróis aí que fizeram parte da nossa infância, né? O Superman, a Mulher Maravilha. E olhe como eles são corajosos, como eles são altruístas, como eles, dotados aí de um superpoder, eles estão aí buscando salvar a humanidade de diferentes ameaças. E aí, quando a gente fala de herói, quando a gente fala de coragem, a gente fala de herói, é importante mencionar esse autor, que é Joseph Campbell. Campbell escreveu esse livro, que na tradução literal seriam As Mil Faces do Herói. E ele fala uma coisa muito peculiar do heroísmo e da coragem, pessoal. Ele fala que nossas histórias de coragem, e aí eu posso citar desde heróis da mitologia grega, passando por heróis mais contemporâneos e heroínas mais contemporâneas, todas essas histórias seguem o mesmo ciclo. Quando a gente se interessa por um filme de herói, observe muito bem que todas aqueles contos, eles vão seguir o mesmo ciclo para prender a gente. E no final das contas, quando a gente se prende a um herói, quando a gente entende que ele é o nosso herói preferido, a gente se vê naquela história. E qual é a história de todos os heróis? E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Eu vou pegar como exemplo, um filme que eu gosto muito, que é O Senhor dos Anéis. É um clássico do cinema mundial. E O Senhor dos Anéis tem aquele hobbit, né, que é Frodo. E quem já viu o filme sabe que Frodo estava ali no status quo dele. Então ele estava naquela vila cheia de hobbits, vivendo a vida dele feliz com os outros hobbits. E aí ele é chamado pela aventura, chega um mago chamado Gandalf, e Gandalf oferece para ele uma jornada, entrega para ele uma grande missão, que é o Anel. Ele aceita a jornada, recebe a ajuda de Gandalf, que entrega para ele armas, que entrega para ele conselhos. Ele parte daquela jornada, saindo do mundo comum, que era o mundo da vila ali dos hobbits, e partindo numa jornada num mundo especial, cheio de aventuras. E aí ele vai enfrentar, depois dessa partida, muitos obstáculos, né? O anel vai tentar seduzi-lo, várias outras pessoas vão tentar pegar aquele anel da mão dele. Ele vai vivenciar, vamos dizer assim, grande sofrimento em prol de buscar, de finalizar a aventura. Ao longo ali daquela aventura, ele tem um grande desafio, que geralmente nos filmes é quando o protagonista enfrenta o vilão maior, enfrenta aquele desafio maior, e depois ele recebe o tesouro, ele adquire aquele resultado, que no final das contas, ter a missão cumprida, os louros da vitória. Ele vai retornar ao mundo dele para viver uma nova vida, vai ser o novo Frodo, vai ser o novo herói, e depois ele vai voltar ao status quo dele. E se você observar, todos os heróis seguem esse mesmo ciclo. E a heroína gestante também segue esse mesmo ciclo. Ela está lá na casa dela, vivendo a vida dela, às vezes recém-casada, às vezes não, às vezes com um relacionamento mais longo. Ela está vivendo aquele status quo. Aí ela é chamada para a aventura quando ela recebe o beta positivo, ou no final das contas ela tem um diagnóstico ultrassonográfico. Ela busca ajuda. A ajuda pode vir da mãe, da sogra, do marido,
do obstetra, e ela inicia aquela jornada, a jornada é cheia de obstáculos, tem sintomas, tem exames, tem incertezas, tem ansiedade. Aí ela se vê no desafio que é o parto, do trabalho de parto, ou mesmo de uma cesárea, não deixa de desafiar o corpo, não deixa de desafiar psicologicamente aquela paciente, aquela gestante, e ela recebe o tesouro que é o bebê, que é o resultado mais maravilhoso que ela podia esperar, e ela vai retornar para casa para viver uma nova vida, e ela vai ficar a partir dali num novo status quo, que ela vai ser a mãe daquela criança, e ela vai se identificar como única no planeta Terra, que só ela é a mãe daquele bebê. Certo? Então, a história de coragem, a história do herói, dos heróis que a gente vê na TV, que a gente vê no livro, é a história da nossa vida. E a história de cada gravidez, de cada paciente. E olha que cada paciente tem história, tem outras histórias de superação, né? Tem pacientes que têm patologias diagnosticadas e por conta dessas patologias ficam em repouso. Tem outras que têm patologias que só colocam ela numa determinada posição para dormir, medicamentos que uma ou outra tem que tomar, cirurgias que essas pacientes têm que ser submetidas em prol daquela gravidez. E as histórias se repetem. Dessa paciente, por exemplo, que teve a gestação trigemelar, dessa outra senhora que venceu a diabetes prévia e teve um bebê lindo, dessa outra senhora que precisou fazer uma cirurgia intrauterina para ter essa criança. Por quê, pessoal? Coragem é para as mulheres, certo? Está lá intrínseco, arraigado, printado no DNA de cada uma de vocês. E aí, pessoal, é preciso ter coragem. E ela, quando é a nossa única opção, é ter coragem para aguentar os sintomas da gravidez, as náuseas, os vômitos, as dores, os sangramentos, as tonturas, a insônia, a suadeira, o calor excessivo, o pé que cresce, as dores nas pernas, dor na coluna, toda hora vai fazer xixi. Eu passaria aqui 2, 3 horas falando desses sintomas. Para fazer o pré-natal, várias consultas, vários exames, para manter a rotina de esposa, para manter a rotina de mãe daquelas que já têm filho, para manter a rotina profissional daquelas que trabalham, e para dar à luz. Então, reforço, tem que ser corajosa. E só as mulheres. Aí eu fico brincando, se o homem engravidasse, acabou a humanidade, né? Se tivesse a tecnologia para inventar gravidez no homem, quando o primeiro engravidasse, na primeira conversa com os amigos, a tecnologia estava fadada a desaparecer. A galera ia falar, olha, não vá não. Não engravide não, que o negócio é complicado. Por isso que o organismo materno, a gente deve valorizar as mulheres muito. E aí eu puxei esse assunto do homem, porque, apesar dele ficar orbitando ali, meio que passivamente em volta da mulher, ele é muito importante. Ele, no final das contas, vai ser importante para o apoio logístico da paciente. Ele deve se prontificar a levar a paciente para as consultas, às vezes para os ultrassons. A paciente, às vezes, vai estar limitada do ponto de vista das atividades laborais, ele vai ter que prover um pouco mais a casa. A paciente vai estar limitada do ponto de vista das atividades em casa e ele vai ter que ajudar a compensar, ajudando mais em casa. E ele também é o responsável, boa parte das vezes, por pegar a esposa, quando ela estiver sentindo dores, e levar para a maternidade. E quando é que deve levar a esposa para a maternidade, pessoal? Essa é uma dúvida recorrente em consultório. Basicamente, são esses sintomas. Então, são 4 sintomas que fazem com que você pegue sua esposa e pegue aquela bagagem que ela preparou durante 6 meses, está lá 6 meses preparada na porta, uma mala pequenininha, e se acostume que você vai ser o carregador de malas dela e do bebê, vai ser mala, bebê conforto, vai ser tudo aí para carregar a criança.
E qual o momento que você vai levar sua esposa para a maternidade? Você deve se ater primeiro às contrações. Então, existem contrações que são normais, por exemplo, as contrações de Braxton Hicks, as famosas contrações de treinamento. Elas habitualmente são indolores e são irregulares. Mas se ela chegar para você e falar, olha, Mose, eu comecei a contrair. E as contrações começaram a vir com dor, sinal de alerta ligado. Além da dor, elas começaram a vir com um ritmo, e eu estou achando estranho. E esse ritmo, por exemplo, pessoal, pode começar com uma contração a cada 20 minutos. Eu chutei aqui um valor, que pode é incerto esse início. Mas vamos supor que comece de 20 em 20 minutos. A paciente vai lhe falar, a sua esposa vai lhe falar, olha, eu estou sentindo uma cólica, a barriga fica dura, essa cólica persiste por alguns segundos e simplesmente passa. Minha barriga vai relaxa. E 20 minutos depois, esse sintoma se repete. E você vai observar que o que era de 20 em 20, ela vai falar com você, olha, o que era de 20 em 20 está agora de 15 em 15. O sinal de alerta ficou ainda mais ligado. O que era de 15 em 15 ficou de 12 em 12. Ainda mais intenso sinal de alerta. E caso ela lhe diga, olha, as contrações que estão dolorosas estão a cada 10 minutos, eu acho um momento muito importante para levar a paciente para a maternidade, tá? Às vezes a literatura diz a cada 5, mas aqui a gente está lidando com diferentes pacientes, que algumas moram muito perto da maternidade, outras moram bem distante, algumas até em outras cidades. Então, eu sempre gosto de orientar a cada 10 minutos, porque dá tempo de identificar um padrão contrátil bem sugestivo de trabalho de parto e trazer a esposa para a maternidade sem precisar, sem estar na agonia, né? Alguns vão enfrentar trânsitos caóticos, etc. Outro sintoma bem relevante é a perda de líquido amniótico. A gente falou das contrações, falaremos agora da perda de líquido amniótico, e é importante entender que todos esses sintomas eles são independentes. Eles podem vir em conjunto ou podem vir separados um do outro. Então, a paciente vai estar lá tranquila, em casa, sua esposa vai estar ali assistindo Netflix, relaxada, assistindo as séries que ela mais adora, e simplesmente vai começar a escorrer de forma habitualmente abundante um líquido pela perna. Um líquido quente, que o primeiro reflexo dela é tentar segurar, achando que assistir, e não consegue segurar. Continua extravasando aquele líquido entre as pernas. Um líquido quente, que se você parar para cheirar, parece com amônia, parece como aqui na Bahia, parece com que boa o odor. E o aspecto, quanto mais próximo tiver da data do parto, mais semelhante é a água de coco. Então, se você identificar essas características, pega a paciente, pega a sua esposa e leva para a maternidade. O outro sintoma que pode acontecer é o sangramento. E é importante que a gente entenda que sangramentos podem ser normais e anormais. Um exemplo de sangramento normal é quando ele vem junto com um tampão mucoso. Eu não coloquei aí porque ele não é um sintoma de trabalho de parto, mas ele é um sinal. Ele pode acontecer a perda do tampão mucoso 3 a 5 dias em média antes da paciente entrar em trabalho de parto. Sai aquela gosma, e aquela gosma pode sair com sangue. É um exemplo de um sangramento normal. Mas todo sangramento, mesmo sabendo que existem sangramentos normais e que existem sangramentos anormais, por menor que ele possa parecer aos seus olhos, por mais ingênuo e discreto que ele possa parecer, ele deve ser avaliado numa maternidade. Então, a recomendação é pegar a sua esposa e trazer aqui para o Hospital Santo Amaro. Porque, como você viu, existem sangramentos que são naturais. Mas quando é um sangramento anormal, às vezes o sangramento é tão pequeno, mas pode ter uma repercussão tão grande para a mãe e para o bebê, que só uma avaliação mais técnica, com o médico, dentro da maternidade, vai elucidar essa dúvida. Então, contrações, perda de líquido amniótico, hemorragia, você traz a sua esposa para a maternidade
E o último sintoma seria a ausência de movimentos fetais. Os bebês devem mexer bem, devem mexer sempre. A gente até sabe que ao final da gravidez eles diminuem um pouco a frequência dos movimentos, mas ainda assim eles mexem com muita frequência. E se você observar que o bebê fica mais de 6 horas sem mexer, pare o que está fazendo e pegue sua esposa e leve para a maternidade. A medicina sabe que 60% dos bebês que não mexem por 12 horas, 60% deles vão ter algum comprometimento da oxigenação fetal. Vai estar faltando oxigênio para aquele bebê. Então, a gente não vai pagar para ver por 12 horas. A gente abrevia a nossa avaliação para 6 horas, orientando a mãe. Se em 6 horas não mexer, corra para a maternidade. Porque dá tempo da paciente identificar o problema, buscar ajuda e, o melhor de tudo, resolver o que está acontecendo. Tá certo? Então, em resumo, contrações a cada 10 minutos, perda de líquido amniótico com odor de amônia abundante, parecido com água de coco, sangramento de qualquer quantidade ou de qualquer tipo e ausência de movimentos fetais por mais de 6 horas. Pegue sua esposa e traga para o Hospital Santo Amaro. Tá joia? Vamos lá. Dito isso, a gente pode entrar, então, numa coisa mais técnica, mas muito relevante, que são os estágios de progressão de trabalho de parto. São basicamente 3 estágios e um quarto, que é um estágio mais temporal, teórico, que é muito importante. O primeiro estágio, pessoal, é quando a paciente inicia o trabalho de parto, e aquele colo vai dilatando ao longo do trabalho de parto, e chega até a dilatação completa. Se vocês pegarem a literatura, você vê que o colo inicia, na maioria das vezes, fechado, e ao longo do trabalho de parto ele vai abrir em torno de 10 centímetros, dilatação suficiente para passar a cabeça do bebê ao longo daquele colo. Quando o bebê ultrapassa o canal de parto, ultrapassa aquela dilatação, é o momento do período expulsivo, que é o segundo estágio. A dilatação já está completa, o bebê está mais baixo no canal de parto, e a paciente vai fazendo instintivamente força para parir. É instintivo, não precisa aprender, o curso é rápido, básico e é durante o trabalho de parto. Só ali as pacientes vão aprender a fazer força, porque é um evento instintivo, não precisa temer. Ah, não vou saber fazer força. Desconheço qualquer paciente que não tenha conseguido. Desconheço. 100% das pacientes conseguem fazer força no momento adequado. Porque é uma coisa genética, está lá intrínseco a cada uma das mulheres. E aí a paciente vai fazendo força no periexpulsivo e ela vai expulsar o bebê. Quando ela expulsa o bebê, ela entra no terceiro estágio. O bebê já está chorando, ela já está dando beijo, certo? Já está começando a tirar selfie, o marido já desmaiou na sala de parto. Brincadeira, essa parte não existe, mas acontece, tá? Mas assim, depois da expulsão do bebê, acontece a expulsão da placenta. E é esse o terceiro estágio, né? Quando se finaliza a expulsão placentária. E o último é após a expulsão da placenta, essa primeira hora após a expulsão da placenta. Por que esse estágio teórico é importante? Esse momento, essa questão temporal de 1 hora após a expulsão da placenta. Porque é aí, pessoal, que está mais concentrada a incidência de hemorragia após o parto. É nessa hora que a gente tem que ter um cuidado triplicado, quadruplicado, prevenindo e vigiando a hemorragia pós-parto. É por isso que, por exemplo, aqui no Hospital Santo Amaro, a gente tem um protocolo extremamente rigoroso de prevenção de hemorragia pós-parto. E nossos índices são índices realmente muito bons, quando o quesito é prevenir hemorragia pós-parto, e quem previne hemorragia pós-parto previne a necessidade de uso de sangue, e quem previne hemorragia pós-parto previne a necessidade de cirurgias para retirada do útero, e quem previne hemorragia pós-parto previne óbito materno. Por isso, da nossa preocupação aqui, muito grande,
Aí eu falo um pouco como coordenador, junto com o Dr. Caio Lessa, de fazermos o protocolo extremamente rigoroso para prevenir esse evento. E aí, garantindo aí um pós-operatório, um puerpério tranquilo para essas pacientes. Tá certo? Mas, entendam, é importante vocês, quando vocês vivenciarem um trabalho de parto, entenderem que esses estágios, eles vão acontecer no decorrer de algumas horas, na maioria das pacientes. Certo? E quando é que começa? Assim, tem como voltar, pessoal? Um slide assim. No primeiro estágio, é importante você identificar ali que eu coloquei duas fases, né? A fase ativa e a fase latente. Então, quando aquele colo sai de 0 centímetro e vai para a dilatação completa, a paciente vai vivenciar duas fases. A fase latente e a fase ativa. A fase latente, a gente não consegue ter um consenso de quando ela começa. É quando aquela paciente que eu lhe falei para vocês começa com aquelas contrações. Ainda contrações fracas, ainda contrações muito espaçadas, ainda contrações que não são suficientes para fazer uma dilatação constante, contínua daquele colo uterino, mas já chega com um sintoma. A paciente já começa a ter uma sintomatologia. Mas a gente sabe, pelo menos, não digo de uma forma tão precisa, mas a medicina conseguiu organizar o raciocínio científico nesse quesito, dizendo que quando as mulheres que estão contraindo bem atingem os 6 centímetros, elas fizeram a transição dessa fase latente, que, como eu falei, é uma fase arrastada, de contrações mais leves, é uma fase que tem um aspecto temporal mais prolongado, para a fase ativa. E nessa fase ativa, é quando a paciente realmente entra no ritmo de trabalho de parto, que aquele colo começa a contrair de maneira constante, contínua, até efetivamente expulsar o bebê. Então, tudo que acontece na fase latente de trabalho de parto, o médico, o obstetra, a enfermeira obstetra, tem que ser tolerante, flexível com relação ao acompanhamento dessa parturiente. E aqui a gente está, por exemplo, preparado para entender que quanto menos manipulação a gente oferecer a essa senhora nesse momento, e o ideal seria que ela nem internasse nesse período, mas a gente sabe que alguns pacientes precisam internar nesse período, porque moram longe ou porque estão sentindo mais incômodo, mas uma vez acolhidas pelo hospital, a gente vai precisar ter flexibilidade e tranquilidade para que ela passe por essa fase sem intervenções desnecessárias, como, por exemplo, a ocitocina, sem fazer cesáreas desnecessárias, que numa situação que a gente entende ser fisiológica, normal, e requer apenas paciência para a paciente ultrapassar esse primeiro momento do trabalho de parto. Certo? Aí, quando a paciente chega, eu falei para vocês, olha, pegue suas esposas, vocês vão trazer ela por volta de uma contração a cada 10 minutos, e elas vão passar pela emergência. Aqui, por exemplo, no Hospital Santo Amaro, a gente tem emergência 24 horas. A gente tem 2 especialistas em obstetrícia 24 horas aqui para atender nossas demandas de emergência. E a primeira pessoa o primeiro médico que vocês vão conhecer da instituição é o nosso obstetra da emergência. Vocês vão passar pela classificação de risco, que vai ter um enfermeiro obstetra. Ela vai nos situar do ponto de vista de gravidade, de emergência. Logo depois dessa avaliação da enfermagem, você vai passar pela avaliação do médico. E o médico, quando você chegar com a sintomatologia, ele pode lhe dizer o seguinte: olha, senhora, a senhora realmente está em trabalho de parto. A senhora está com 7 centímetros de dilatação, certo? Está indo bem, as contrações estão boas, parabéns, eu vou lhe internar, está tudo em paz. Mas ele pode frustrar um pouquinho o casal quando nessa avaliação ele diz assim: olha, infelizmente, eu estou suspeitando de um falso trabalho de parto. As contrações estão até boas, mas esse colo não está dilatando de forma suficiente ou não está dilatado de maneira suficiente. Aí ele pode suspeitar de um falso trabalho de parto. Os sintomas chegaram, a contração chegou, estava até com um ritmo legal,
mas não foi suficiente para modificar aquele colo do útero. O tempo vai ser necessário para fazer essa avaliação, dizendo, olha, era um trabalho de parto real ou era um falso trabalho de parto. Porque no falso trabalho de parto, com o tempo, a dinâmica uterina vai parar. Outro diagnóstico diferencial que pode acontecer na emergência, quando aquela paciente chega com um ritmo contrátil, é simplesmente ela ter as contrações de treinamento, chamadas contrações de Braxton Hicks. Ela fala para a gente, olha, doutor, realmente eu estou contraindo, você examina, tem até um padrão contrátil. Mas quando você avalia essa paciente de forma mais pormenorizada, não tem um ritmo, não tem uma intensidade adequada e não está acontecendo a dilatação do colo do útero. Nesses dois casos, o tempo vai nos ajudar, colocar a paciente em observação para monitorar o padrão contrátil, para monitorar as modificações do colo do útero, mas nesse contexto, a paciente vai ser encaminhada de volta para casa. Tá certo? Então, a fase latente, que é o momento que o trabalho de parto está chegando, que as contrações não estão intensas, mas ficarão, é o momento que vai precisar diferenciar se é realmente fase latente, se é um falso trabalho de parto e se são contrações de Braxton Hicks. Certo? Para, inclusive, situar a paciente se ela vai parir das próximas horas ou se ela pode ir para casa com tranquilidade, curtir o final da gravidez dela. Tá bom? Vamos lá. E aí? Entendemos o que é fase latente, entendemos o que é fase ativa, lembrando que o ideal é sempre internar na fase ativa, naquelas pacientes que a gente consiga fazer isso, né? É importante ressaltar que cada paciente tem uma peculiaridade. Como eu falei, tem pacientes que moram longe. Imagine, a paciente chegou, a senhora tem fase latente, realmente está no início do trabalho de parto. O ideal é encaminhar para casa. Ela vai virar, mas doutor, eu moro a 100 quilômetros de Salvador. Não tem como encaminhar essa paciente para casa. Essa paciente vai ficar protegida pela nossa equipe, vai ficar acolhida dentro do hospital. Ou a paciente chega, a gente define fase latente, define que é o início do trabalho de parto, entende que o melhor seria ela estar em casa, mas a paciente chega e fala, eu estou com muita dor. É uma dor muito intensa, e dor é de quem sente, dor é subjetiva. A gente não pode menosprezar, banalizar a dor de cada paciente. Então, nesse contexto, por exemplo, essa paciente ainda em fase latente pode permanecer. Mas no contexto do trabalho de parto, e aí ela internada, a gente vai orientar algumas coisas importantes para ela. Então, como a gente conduzirá uma paciente de trabalho de parto? Primeiro, estimulando a deambulação, estimulando que a paciente ande, estimulando que a paciente fique em pé, estimulando posições verticalizadas, ou seja, por exemplo, uma posição em pé é uma posição verticalizada. Ela assumir a posição de cócoras é uma posição verticalizada. E essa posição verticalizada, a gente consegue fazer com que a gravidade, certo? A força gravitacional, a lei de Newton, de Isaac Newton, ajude o trabalho de parto dessa paciente. A força da gravidade aumenta, potencializa em 20% a força contrátil. Então, não tem por que orientar a paciente para ficar deitada na cama, excetuando se ela quiser. Às vezes, o paciente está cansada, quer dormir. Você não vai obrigar a paciente a ficar em pé, sem que seja a vontade dela. Mas, se ela quiser, o ideal é que ela fique nessa posição mais em pé, entendendo que essa posição vai ajudar no trabalho de parto, vai embutir mais força para aquele útero e vai diminuir, portanto, o primeiro estágio, que é aquele estágio que vocês viram, aquele estágio de dilatação. Tá certo? E também o segundo estágio, que é o período expulsivo. Mas aí em outro contexto. Vou passar mais um. Então, como conduzir o trabalho de parto? Um tópico muito relevante é estimular a paciente a deambular. Outra dúvida que as pacientes têm é a respeito se elas podem ingerir alguma coisa durante o trabalho de parto. E a recomendação é que sim, que elas façam ingesta de líquidos, que elas se hidratem bastante. Na fase latente do trabalho de parto, ali no iniciozinho, liberar até sólidos para ela, é bem interessante.
Mas à medida que o trabalho de parto evolui, idealmente, a recomendação, inclusive pautado pelas sociedades internacionais de anestesiologia, é apenas a dieta oral, uma boa hidratação, preferencialmente na fase latente, e você pode até restringir mais a dieta num contexto aí daquelas pacientes que têm um risco maior de fazer um parto cesáreo. Lógico que esse protocolo pode variar de serviço a serviço, certo? Os serviços, tem serviços que são extremamente liberais, liberando dieta em qualquer contexto, outros são mais rigorosos. A gente parte do princípio, sempre pautado na literatura, sempre pautado nas mais atuais recomendações que a ciência, que as pesquisas científicas nos oferecem, tá certo? Então, ingesta oral, depende do momento, líquidos sempre, dieta mais sólida, mais no início, naquela fase latente do trabalho de parto. Tá joia? Vamos lá. Então, outro ponto importante é como a paciente deve ingerir líquidos ao longo do trabalho de parto. Outro tópico são as medidas não farmacológicas de alívio da dor. E isso aqui é muito legal, pessoal, extremamente relevante. Cada serviço vai ter a sua, né? Tem serviços que são mais especializados numa coisa, em outra, depende também da infraestrutura, do aparato tecnológico que aquele serviço vai ter, da formação técnica de cada profissional e de cada instituição. Mas só, por exemplo, fazer com que a paciente se movimente já é uma medida farmacológica que vai aliviar a dor. Quanto mais você restringe essa paciente no leito, quanto mais quietinha ela fica, acuada ela fica durante o trabalho de parto, maior vai ser o incômodo dela. Então, a liberalidade de mudar de posição é extremamente importante para essa senhora que está em trabalho de parto. O uso daquela bola suíça também é outra medida. Aqui no Santo Amaro, dispõe da bola suíça, massagens, a compressão, aí as doulas fazem muito bem isso, tem pacientes que trazem as doulas para a nossa maternidade, a gente as recebe muito bem, e elas fazem esse tipo de medida. E aí vem aplicação de calor, técnicas de respiração e relaxamento, etc. Eu gosto muito da hipnose, eu como profissionalmente falando. Eu trabalho muito com hipnoterapia para os pacientes e algumas respondem muito bem a essa técnica e uma parte delas realmente tem um parto sob hipnose, sem dor, tá certo? Mas aí depende do obstetra, depende da equipe, depende da instituição. Aqui a gente tem a bola suíça, aqui a gente realmente é extremamente flexível para a movimentação da paciente, aqui a gente tem um cavalinho, aqui a gente tem uma linguagem que favorece a paciente. Até a forma de falar com a paciente de trabalho de parto é importante para dar coragem, e quem tem coragem tem menos incômodo durante esse período da parturição. Vamos lá. Caso a paciente assim solicite, e é importante que a gente diga isso, a paciente solicita as medidas farmacológicas. A paciente solicita a analgesia de parto. A analgesia de parto não é uma indicação do obstetra. A analgesia de parto não é indicação do anestesista. A analgesia de parto é a vontade da paciente prevalecendo em relação ao sintoma. Vão ser utilizadas medidas não farmacológicas de alívio da dor, mas nem sempre são suficientes. Aí a paciente vai levantar a mão e vai falar: olha, doutor Paulo, eu quero uma analgesia de parto. Certo? E aí vai ser encaminhado ao serviço de anestesia, vai ser encaminhada para o local ideal e vai fazer um procedimento anestésico ali naquele momento. Tá certo? Então, é uma solicitação, é a vontade da paciente que deve prevalecer, e não a vontade do médico, ou seja, obstetra, ou do anestesista, ou da enfermeira obstetra, etc. Tá? Então, é importante que a gente reforce esse tipo de mensagem, que boa parte das vezes, erroneamente, fica o obstetra como protagonista de decidir isso ou não. E não é ele, é você, é a paciente.
é a parturiente, é quem está em trabalho de parto sentindo o sintoma. Joia? Vamos lá. Pronto. Aí a paciente está lá em trabalho de parto, ela está com um ritmo contrátil bom, e o obstetra e a equipe têm um dever de vigiar essa paciente. Como é que se vigia? Se vigia através da ausculta fetal, ou seja, o obstetra deve periodicamente ouvir aquele bebê, pelo menos a cada 30 minutos. Ele deve chegar lá, a equipe, né? Eu falo obstetra, mas inclui as enfermeiras. A cada 30 minutos, a equipe vai lá e escuta aquela criança para entender se aquele bebê está suportando bem esse desafio, que são os desafios daquelas contrações frequentes, ritmadas, ao longo do trabalho de parto. Deve ser avaliado periodicamente também dados vitais maternos, como pulso. Deve ser avaliado também o ritmo contrátil. Olhe, se as contrações estão a cada 5 minutos, se as contrações estão a cada 3 minutos, quanto dura cada contração. É um parâmetro muito importante para a gente. E também é feito o toque vaginal. O toque vaginal ele deve ser relativamente econômico, pessoal. Não precisa, como era feito antigamente, tocar a paciente a cada hora. O toque vaginal pode ser feito em média 2, 3 ou a cada 4 horas, inclusive dependendo do momento do trabalho de parto que aquela paciente se encontra. Não deve ser uma coisa extremamente frequente. Isso não vai aumentar a acurácia do exame do obstetra, não vai ajudar na condução do trabalho de parto, vai basicamente incomodar a paciente e ser um meio, às vezes, de ascendência de processos infecciosos, processos bacterianos naquele trabalho de parto. Então, se monitora a paciente ouvindo o bebê com muito mais frequência do que tocando, vigiando periodicamente as contrações e observando também os dados vitais da paciente, pulso, pressão, temperatura, e a isso a equipe médica, junto com a equipe de enfermagem, vão fazer isso muito bem. Pode passar, eu sempre fico com essa mania, mas sou eu aqui. E quero só estar ali, olhando. Então, assim, além, como eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre do toque vaginal, que também causa grande temor às pacientes. Primeiro, para que serve o toque? Primeiro, a gente entendeu qual é a frequência, né? Não deve ser uma frequência, como vocês viram, muito intensa. Mas para que serve ele? Por que o médico precisa fazer o toque vaginal? Ele serve para avaliar alguns parâmetros. O quanto aquele colo está dilatado, o quanto, ou seja, do colo fechado, como você viu no início do trabalho de parto, até o colo completamente aberto, tão aberto que a cabeça do bebê passa através dele, o quanto aquele colo está apagado. O que é apagamento? Ele perder o comprimento. Se você observar essas 3 figuras e olhar a primeira figura que está à esquerda, você vê que o colo, que ele tá marcado ali como cervix, é um termo em inglês, o colo do útero, na primeira figura, está bem grosso. Olha o comprimento dele, como ele é grosso. E observe na segunda figura como ele está mais fino. Isso é um apagamento. O colo vai realmente perdendo o comprimento e desaparecendo em sua espessura. E isso acontece ao longo do trabalho de parto. Nas pacientes de primeira viagem, ele vai apagar todo. Ele vai ficar todo fininho. Ele vai perder todo o comprimento, só para depois dilatar. Nas pacientes que experimentaram outros trabalhos de parto, naquelas multíparas, ou seja, daquelas pacientes que já vivenciaram outras experiências de parto vaginal, tudo acontece meio que ao mesmo tempo. Ele dilata e apaga simultaneamente, em paralelo. Na paciente primigesta, não. Existe uma ordem. Apaga-se primeiro para dilatar depois. Então, o obstetra observa a dilatação, o apagamento e observa também, identifica também a altura fetal. E quando a gente fala altura, a gente quer dizer o quanto aquele bebê está mais perto de nascer. Quanto mais baixo aquele bebê, mais próximo do nascimento ele está, obviamente. Então, o médico vai tocar e pode identificar um bebê bem alto ou um bebê bem baixo, já perto do nascimento.
O toque vaginal nos ajuda nesse sentido. Outro parâmetro importante, eu digo mais secundário, que é a consistência e, por último, a posição do colo. A consistência diz respeito a se aquele colo está firme, uma consistência firme, ou ele está mais amolecido, molinho, ou seja, quanto mais molinho, mais fácil é de ser dilatado. Então, imagine um colo firme, duro, sendo dilatado. Vai ser um colo mais difícil, mesmo que a paciente tenha contrações vigorosas. Se o colo tem uma consistência firme, a dilatação vai acontecer vagarosamente. Em compensação, se aquele colo já está amolecido, cada contração vai ser suficiente para dilatar aquele colo de uma maneira mais fácil. E um último parâmetro que o obstetra também olha é a posição do colo. À medida que a paciente vai evoluindo no trabalho de parto, aquele colo do útero, que estranhamente se posiciona mais à esquerda, à medida que a paciente vai entrando, progredindo no trabalho de parto, ele vai se posicionando mais adiante, ficando no mesmo eixo do nascimento, no mesmo eixo da bacia, no eixo do nascimento. Então, o obstetra também entende que aquele colo que está muito posterior, ele vai ser mais difícil de ser dilatado. Em compensação, aquele colo ele é mais anterior, ou seja, está no mesmo eixo da bacia materna, aquele colo vai acontecer uma dilatação, uma progressão do trabalho de parto mais a contento. Então, é importante o toque vaginal para identificar parâmetros que avaliam a evolução adequada daquele trabalho de parto, ou se aquele trabalho de parto vai ter alguma dificuldade, alguma demora, ajudando o obstetra a poder avaliar formas de resolver esse problema. Tá certo? Vamos lá, então. O toque, ele deve ser feito, como eu falei, 2 a cada 4 horas no primeiro estágio, que é aquela fase de dilatação do colo. Deve ser avaliado antes de administrar analgesia, porque quando você administra analgesia, muda um pouco o ritmo das contrações. É um novo ambiente contrátil, há uma mudança da frequência, da intensidade das contrações, mesmo que momentânea. Deve tocar quando a paciente começar a fazer força, começar a ter o puxo materno, é aquela força instintiva que eu falei. A paciente muda até a forma de gritar. Ela grita mais contido se ela estiver fazendo força, né? É um grito mais contido, mais preso no peito. E aí a gente entende que essa paciente está fazendo força para expulsar o bebê. Também deve ser feito toque vaginal quando a paciente está em período expulsivo, aí em períodos mais curtos, 1 a 2 horas. E se você identificar alguma anormalidade da frequência cardíaca do bebê, você está lá acompanhando o trabalho de parto, por algum motivo a gente identifica que há uma alteração da frequência do ritmo cardíaco fetal, e a gente toca a paciente para entender quais medidas vão ser feitas. Se o colo não estiver muito dilatado, talvez uma cesárea. Se o colo estiver já completamente dilatado, o bebê bem baixo, utilizar um método de extração, como o vácuo extrator, fórceps, etc. Tudo isso é interessante. Essas ferramentas, pessoal, é importante que se entendam, o fórceps, o vácuo extrator, o uso da ocitocina, etc., foram muito estigmatizadas, porque foram usadas com muito excesso. Mas elas, quando bem aplicadas pelo obstetra, elas salvam vidas de muitos bebês e viabilizam, inclusive, os partos vaginais. Certo? Vamos lá adiante, então. Uma das coisas que vocês vão ver aqui no Hospital Santo Amaro e algumas outras maternidades é o uso do partograma. O partograma, como vocês estão lendo aí, é uma representação gráfica da evolução do trabalho de parto. Ali o médico anota, o médico, enfermeiro, obstetra também, anota a evolução do trabalho de parto. Anota a dilatação, anota a posição do bebê, a altura do bebê, anota os batimentos cardiofetais, anota a intensidade e o ritmo de cada contração. Então, é uma ferramenta muito importante de acompanhamento de trabalho de parto e para uma pessoa da equipe falar com a outra. Quando um médico treinado entrega um partograma para outro médico treinado, eles estão falando a mesma língua. Isso ajuda no acompanhamento da paciente de trabalho de parto. Quando a enfermeira treinada entrega a outra enfermeira treinada o partograma,
Isso também ajuda no acompanhamento da paciente. Quando a paciente que está no interior precisa ser transferida para a capital, o partograma vai dar informações sobre essa transferência. Então, é uma ferramenta muito importante na avaliação da evolução desse trabalho de parto. E aqui a gente vai fazer também. Outra ferramenta que pode ser utilizada é a cardiotocografia. Às vezes o médico avalia a frequência cardíaca do bebê durante o trabalho de parto, durante aquelas auscultas que eu falei que são a cada 30 minutos, e ele identifica por algum motivo que aquele bebê não está legal, que a frequência cardíaca fugiu ao normal. Ele pode usar a cardiotocografia nessa hora para avaliar como é que está a variação da frequência cardíaca do bebê, auxiliando o médico a tomar decisões, avaliando se aquele bebê está bem, ou se ele está passando por algum processo de privação de oxigênio, algum processo de compressão do cordão umbilical, algum processo que, no final das contas, possa colocar em risco a saúde daquele bebê. Então, não é rotina, mas pode ser utilizada a cardiotocografia no serviço que assim dispõe desse tipo de aparelho, e aqui o Hospital Santo Amaro tem alguns desses aparelhos disponíveis para as pacientes. No trabalho de parto, como vocês viram, a gente precisa se ater à posição do parto. Observe, como eu falei, que a paciente deve se movimentar. No decorrer do trabalho de parto, a paciente deve optar por posições verticalizadas. Na hora de expulsar o bebê, também são extremamente importantes esse tipo de posição. Aí você vê na primeira figura, sentada no banquinho azul, a mãe ela está em posição de cócoras, o marido está atrás, auxiliando a esposa nesse momento, é uma posição interessante. Ela também pode parir numa maca, na maca roxinha que está ali em cima, na figura mais no alto, numa posição de semicócoras, num Fowler bem angulado, criando semicócoras, ajudando também, verticalizando a posição da paciente, auxiliando, através da força gravitacional, o período expulsivo. Outra posição muito comum é a posição da enfermeira Gaskin, que é essa posição aí apoiada nos 4 membros, também chamada de posição de prece maometana. Essa posição também é extremamente importante no período expulsivo. Algumas pacientes assim preferem parir, e é uma posição também muito utilizada para bebês muito grandes. E a única posição, que é uma posição que não deve ser utilizada como rotina, é a posição que vocês estão vendo na maca amarelinha, é a posição chamada posição de litotomia, é a posição que era muito utilizada antigamente, que é interessante para o obstetra, quando ele estiver fazendo o parto, porque dá um acesso à extração do bebê de maneira mais fácil, ou seja, beneficia o médico, beneficia a paciente, mas só beneficiará a parturiente, só beneficiará a gestante em situações específicas. Por isso que ela é reservada para situações mais pontuais do período expulsivo. Reforço que, preferencialmente, a gente usa posições verticalizadas nesse contexto. Tá certo? Vamos lá. Extração fetal. Então, a paciente, pessoal, está lá. Algumas horas de trabalho de parto foram vivenciadas. Ela talvez esteja com analgesia, talvez não. Mas, nesse momento, o bebê já está forçando o períneo materno, a dilatação já está completa, a altura do bebê, o bebê já está bem baixinho, ele já está forçando a vulva da mãe, o períneo materno está sendo forçado e estendido, e aí o obstetra vai proteger esse bebê através de algumas manobras de extração. São basicamente manobras para conter a saída abrupta do polo cefálico, protegendo o períneo da mãe, tentando prevenir ao máximo possível lacerações. Nem sempre se consegue, porque a laceração é um conjunto de dados, ou seja, o tamanho do bebê influencia, a musculatura daquela paciente influencia, a genética daquela paciente influencia, a posição que a paciente vai parir influencia nas lacerações. Então, não é uma coisa que a equipe exclusivamente consegue controlar, mas a gente tenta proteger
o períneo da paciente, evitando ao máximo as lacerações. O uso de compressas quentes também é muito interessante, como estratégia de periexpulsivo, e é também a massagem perineal, também focada na prevenção desse evento. Agora, previne-se esse evento não só com estratégias durante o período expulsivo, previne-se esse evento através de um pré-natal bem feito, de atividades físicas durante o pré-natal, de preparo desse períneo, do abdômen inferior, do assoalho pélvico durante o pré-natal, ou seja, uma fisioterapia, por exemplo, é muito legal para aquelas pacientes que têm a opção, a oportunidade de ter uma assistência fisioterápica ao longo da gravidez, o que quer dizer que o investimento o investimento não financeiro, o investimento que ela faz em atividades físicas, o investimento que a paciente faz com uma boa dieta, o investimento que a paciente faz do ponto de vista psicológico, se preparando para esse momento, é extremamente relevante para ela ter resultados positivos ao longo do trabalho de parto e no parto em si. Então, a fisioterapia, por exemplo, encaixa muito bem nesse contexto aí de prevenção de laceração, e os resultados do período expulsivo, eles vão ser bem relevantes quando a paciente faz o tratamento fisioterápico. Tá certo? Então, extração a gente age dessa forma. A gente contém o bebê, evitando a saída abrupta, e com a outra mão protege o períneo, e aí é chamada manobra de Hittinger, que é uma manobra extremamente comum e deve ser realizada durante o período expulsivo da paciente. Joia? Vamos lá, então. Outra dúvida. Doutor Paulo, quando é que se clampeia o cordão? O clampeamento do cordão deve ser oportuno o suficiente para mandar sangue para o bebê. Quando o bebê nasce, 30% do sangue dele está fora do corpo dele, está ali girando na placenta, no cordão umbilical. Então, a gente tem que dar tempo para esse sangue fluir ao longo da placenta, fluir ao longo do cordão umbilical, e esse bebê, vamos dizer assim, absorver, receber esse sangue adicional. Então, o clampeamento deve ser, no mínimo, entre 30 a 60 segundos após o nascimento. Não há um consenso claro se é 30, 60 ou 90 segundos, mas a literatura me diz que eu tenho que esperar entre 30 a 60 segundos. Lógico que tem situações que eu não consigo esperar. Vamos dizer que o bebê está nascendo e aquela paciente está vivenciando um quadro grave, hemorrágico. Eu tenho que tirar aquele bebê logo para tratar a mãe, certo? Ou se o próprio bebê precisa de uma ajuda logo após o nascimento. Eu não vou esperar 30, 60 segundos e o bebê desfalecido no meu colo. Eu tenho que clampear rápido e entregar com maior brevidade ao neonatologista. Mas é importante que se entenda que vai se respeitar, lógico, salvaguarda essas situações, vai se respeitar um clampeamento do cordão mais oportuno. Porque esses bebês que vivenciam um tempo de clampeamento do cordão ideal, eles têm um benefício na prevenção de anemia ferropriva nos primeiros 6 meses de vida. Então, olha que interessante, né? Fora as questões imunológicas, que são extremamente relevantes, apesar de ainda a gente não ter uma documentação muito forte do ponto de vista científico, mas sim, pode ter um benefício imunológico pela passagem de anticorpos e na prevenção de algumas patologias infecciosas, tá certo? Clampeamento do cordão também muito legal. Aí o bebê nasce, tá aquela farra, como eu falei, beijos, bebê no colo da mãe, vivenciando toda aquela alegria. É importante que logo quando o bebê nasce, e aqui a equipe é muito bem treinada com relação a isso, contato pele a pele vai ser feito, é importante para fortalecer a relação afetiva da mãe e do bebê, certo? A amamentação a primeira hora é feita, porque logo essa amamentação deve ser estimulada, deve estimular para tentar pegar um pouquinho de colostro, também fortalece essa relação mãe e bebê de forma muito contundente. E ali, quando está naquela vivência do nascimento, mãe beijando o bebê, pai desmaiado no canto da sala, o obstetra vai focar em algumas coisas que são extremamente relevantes.
Uma delas é no terceiro estágio, na saída da placenta. Existem duas formas de você esperar a dectação. Uma forma é a forma expectante, quando você deixa ao sabor da fisiologia materna que aquela placenta seja expulsa. Outra, que é preconizada pelo Ministério da Saúde, que é preconizada pela Organização Pan-Americana de Saúde, certo? Que faz parte de políticas internacionais, e eu falo um pouquinho agora como consultor da estratégia de zero morte materna do Ministério da Saúde, que é a conduta de você fazer, intervir na expulsão da placenta, e quanto mais breve essa expulsão da placenta, maior vai ser a prevenção de hemorragia pós-parto. E isso é bem documentado do ponto de vista de literatura e vem salvando vidas ao redor do mundo. Então, o médico deve fazer, após o nascimento do bebê, o clampeamento do cordão, a manobra de Brent Andrews, que você faz uma tração sutil, controlada, gentil no cordão umbilical, como vocês estão vendo na figura, e acontece uma pressão suprapúbica logo no início do abdômen materno, é feita a ocitocina, então o médico vai gradativamente tracionando o cordão umbilical, pressionando um pouquinho a barriga da paciente, para que a expulsão da placenta seja a mais breve possível. O intuito, prevenção de hemorragia pós-parto. Manobras, ocitocina e tração controlada do cordão. Retirou a placenta, pega essa placenta e revisa. Deixa eu ver como é que está a placenta. Ah, está íntegra, tudo está aqui, certo? Os cotilédones estão aqui, as membranas estão aqui. Se está tudo aqui, não tem nada lá dentro do útero materno. É outro dado importante de prevenção de hemorragia pós-parto. Porque se essa placenta estiver faltando alguma peça, algum pedaço, com certeza está dentro do útero. E se não for visto, pode causar hemorragia nas próximas horas para aquela paciente. Retirou a placenta, revisou a placenta, revisa-se o canal de parto. É rotina a revisão do canal de parto, em busca de lacerações. Algumas lacerações mais evidentes são aquelas que acontecem no períneo da paciente, ali na região próxima ao ânus, algumas mais altas, próximos da uretra, né? Próximos da região clitoridiana, pode acontecer, e algumas mais ocultas, dentro do canal de parto, no colo uterino, elas precisam ser vistas também. É uma estratégia importante de prevenção de hemorragia pós-parto. Então, no terceiro período, no terceiro estágio, que é a expulsão da placenta, a conduta é ativa, preconizada como boa prática da assistência obstétrica, tá? A revisão do trabalho do canal de parto é feita também, aproveita-se ali para fazer a amamentação, aproveita-se ali para o contato pele a pele, e vai começar a contar, depois da expulsão da placenta, aquela primeira hora após a expulsão, que é a hora mais relevante do ponto de vista de hemorragia, e a maioria das hemorragias estão concentradas nesse momento, tá? Então, a paciente, ela fica no ambiente mais monitorizado, mais vigiada, e só depois disso ela vai descer do quarto e desce do quarto e desce para o quarto com o bebê juntinho, né? Desce de galera, pai, mãe, bebê, tudo junto, vencido esse estágio, esse momento do trabalho de parto, certo? Vamos ver. O que faltou ali, não estou vendo ali direito. Consigo tirar aquilo ali? Ah, sim. O que realmente você não precisa... Consegue tirar ali, só para eu ler direitinho, pessoal? Aquele negócio ali do Zoom que aparece? Eu não estou vendo. Talvez o pessoal já esteja vendo aí. Vocês estão vendo aí?
Consegue voltar? Será que eu volto aqui? Deixa eu voltar aqui. O que provavelmente você não precisará? Tricotomia. Não é preconizado fazer a tricotomia, né? Excetuando se a paciente ficar muito constrangida. Às vezes a paciente se sente peluda e quer fazer uma tricotomia. É uma opção fazer a tricotomia, desde que ela assim peça. Da mesma forma, não está aqui, a lavagem intestinal não é preconizado, não tem nenhum critério, não serve para, do ponto de vista de prevenção, de infecção, não serve para nada a lavagem intestinal. Mas vai que a paciente se sinta constrangida no ato do periexpulsivo defecar. Então, ela pode solicitar isso com certa antecedência. Da mesma forma, o acesso venoso provavelmente não vai ser utilizado, mas naquela paciente que perdeu muito sangue no pós-parto, pode ser uma opção. Naquela paciente que precisa conduzir com ocitocina, pode ser uma opção. A ocitocina para a condução do trabalho de parto provavelmente não vai ser utilizado, mas a gente não pode falar que não será. É importante que no plano de parto a paciente diga quais são os limites, mas o que eu posso dizer é que a ocitocina, quando bem indicada pelo médico, certo? Não da maneira excessiva, eu não estou falando dessa maneira, estou falando quando bem indicada, nas chamadas distócias funcionais, quando aquele útero está realmente no ritmo bem fraco, bem lento, ela pode viabilizar o trabalho de parto e viabilizar o parto vaginal. O uso do fórceps e Vax-trator, eles podem salvar vidas de bebês, principalmente em momentos críticos do período expulsivo, que o médico precisa fazer uma extração rápida, que aquele bebê está na iminência de morte nos últimos minutos que faltam para o nascimento. Eu falo sempre, pessoal, que ocitocina, Vax-trator, fórceps, episiotomia, depende de quem indica. Se forem indicados com responsabilidade, vão viabilizar sonhos. Se forem indicados com irresponsabilidade, vão desrespeitar a paciente, vai ser uma medida desnecessária e pode comprometer a saúde daquele binômio mãe e bebê. Certo? Episiotomia, por exemplo, também viabiliza o periexpulsivo quando bem indicada. Quais são as indicações, por exemplo, da episiotomia? Quando você precisa de uma extração rápida, como eu falei, o bebê está sofrendo, você precisa fazer com que aquele bebê nasça rapidamente. A ocitocina também é bem indicada nas situações que você tem suspeita que o bebê é grande demais, ou num parto pélvico, que você precisa, tanto no bebê grande quanto no parto pélvico, fazer algumas manobras. Numa situação de grande estafa materna, também você indica episiotomia. Agora, é de indicação bem restrita. Se você for perguntar, doutor Paulo, você se lembra da última episiotomia que você fez? Eu não me lembro. Agora, eu não posso dizer a você que você não, numa situação de exceção, numa indicação precisa, você não precisará. Certo? Você também provavelmente não precisará da cesárea e também você não o do jejum prolongado, isso também não. Inclusive, aqui no Hospital Santo Amaro, as nutricionistas ficam no pé da gente, porque a gente tem uma política de abreviação do jejum bem forte. As nutricionistas não toleram jejuns prolongados, independente do contexto. Tá certo? Pode passar, por favor. O que não será feito, né? Então, tem coisas que não serão feitas. Aquelas outras coisas são coisas que você provavelmente não precisará. Tem coisas que são absurdas, que não são feitas. Então, assim, manobra de Christeler, que é aquela manobra que vocês estão vendo aí na foto, que um obstetra ou um membro da equipe cirúrgica pressionava a barriga da paciente para expulsar o bebê mais rápido. Isso é proscrito, isso não é feito, certo? Mas na prática obstétrica. Identificou-se que essa medida era uma medida danosa para o bebê e também para a mãe, que aumentava a chance de lacerações, etc. Também não será feita a comunicação negativa, pessoal, que é aquela comunicação que vai minando as forças psicológicas da mãe, que era comumente feita em maternidades. Você não vai... Aquela comunicação que desdenhava da dor da mãe,
aquela comunicação que estimulava o parto normal, que ficava induzindo a paciente a assumir uma postura de fazer uma cesárea. Eu acho que essa comunicação negativa, ela é abominável e ela deve ser estimulada, deve ser trocada pela comunicação positiva. Quer dizer para a paciente que vai dar certo, quer dizer que a paciente que a cada contração ela está mais perto de parir, quer incentivar ainda mais o parto natural, para no final das contas ela tenha um momento pleno de felicidade, que é o nascimento do bebê. E a equipe, é dever da equipe médica, da equipe de enfermagem, de qualquer pessoa que lide com a paciente, esclarecer qualquer dúvida que ela tenha. Conhecimento é uma arma poderosa que ajuda, inclusive, a diminuir o medo, diminuir o estresse, diminuir a ansiedade no decorrer do trabalho de parto. Então, toda a equipe tem que estar preparada para orientar e esclarecer as dúvidas da paciente ao longo do trabalho de parto. Então, pessoas mudas, omissas no decorrer do trabalho de parto, aqui não vai ter no Hospital Santo Amaro, tá certo? Vamos lá. Nunca saberemos o quão fortes somos até que ser forte seja a única escolha. E eu acho que isso bem traduz o momento ali do parto, do trabalho de parto, naquele momento que a paciente está vivenciando aquelas contrações fortes, poucas horas a separam, ou poucos minutos a separam dela ser mãe, e ela tem que se manter firme, ela tem que se manter altiva. Não quer dizer que em alguns momentos você não vai duvidar de si própria, mas quando você duvidar de si própria, o seu marido tem que estar ali por você, a sua família tem que estar ali por você, a equipe do hospital tem que estar ali por você, e eu acho que a equipe do Hospital Santo Amaro está bem treinada para estimular a paciente nesse contexto, tá certo? E aí o acompanhamento de uma paciente querida que eu fiz, ela acompanhou, a gente fez indução hipnótica dela, ela foi ao longo do trabalho de parto, aí já na sala de parto, ficou na posição da banqueta, né, em posição de cócoras, e no final das contas conseguiu parir, ela toda sorridente, a gente é a equipe, ela conseguiu finalizar a jornada dela, ali com o gorrinho dela, a mãe de bem, né? Ela conseguiu vir lá, estava muito feliz, muito dona de si, porque foi uma jornada muito linda e maravilhosa, certo? Antes de finalizar, pessoal, eu vou postar aqui alguns vídeos super rápidos, não são vídeos de partos reais, mas são vídeos que ilustram muito o que a gente discutiu aqui, tá? Então, vocês vão ver, por exemplo, esse vídeo que a gente vai passar agora, é um vídeo do periexpulsivo. Embaixo, não? Ah, ficou legal. Apareceu aí? Pode mandar bala. Então, vocês vão ver o vídeo do periexpulsivo, o médico aí fazendo a manobra de Hittinger, que a gente falou, que não é manobra de Christelet, é de Hittinger, que é a manobra que o obstetra contém o polo cefálico, protege o períneo da paciente e vai fazendo a extração gentil do bebê, limpando as vias aéreas mais superiores, fazendo a retirada do primeiro ombro, depois fazendo a retirada do segundo ombro, o pai já desmaiou ali no cantinho da sala novamente, só pega o pai que desmaia, não sei o que é. E aí a gente retira o bebê, esse é o bebê que nasce em apresentação cefálica, né? O bebê apresentou a cabeça ao canal de parto. Aí a linguagem técnica é a apresentação cefálica. O bebê nasce, antigamente se posicionava o bebê um pouquinho abaixo da mãe para facilitar a pulsação do cordão umbilical. Hoje, a gente já entrega imediatamente o bebê à mãe, e aí ela vai dar beijo, vai chorar, vai cantar música de Roberto Carlos, e aí é um nascimento bonito. Outro exemplo de nascimento é o parto pélvico. Esse parto não é tão comum, tá? Porque é um parto mais associado com traumas para o bebê, mas ele pode ser feito, depende do treinamento
do médico e depende principalmente da paciente saber os riscos desse tipo de nascimento. O bebê nasce em posição pélvica, ele apresenta a pelve ao canal de parto da mãe e o médico, através de manobras, vai fazendo a extração daquele bebê. Né? Não é todo médico que está treinado, né? Até por esse parto estar cada vez mais em desuso, mas ele pode ser realizado, sim, com tranquilidade. E o último vídeo diz respeito à extração da placenta. Vai se fazendo a tração controlada do cordão umbilical. A outra mão do médico deveria estar posicionada no abdômen materno. O médico, através de manobras também gentis, basicamente manobras que vão liberando as membranas, as membranas amnióticas, vai gradativamente retirando toda a placenta, certo? Depois dessa placenta, uma vez retirada, lembrar que essa paciente já está rodando a ocitocina, que é feita intramuscular. Se a paciente tiver um acesso venoso, é feita no soro, para garantir a contração do útero. O médico deve revisar essa placenta, olhando as duas membranas, se estão íntegras, e também olhando dentro da placenta o que a gente chama de cotilédones, né? Ou seja, essa área que estava inserida, grudada, aderida, na verdade, ao útero materno. Se tiver faltando algum pedaço dessa parte, com certeza absoluta, ela está dentro do útero e a gente precisa retirar, porque assim também a gente previne hemorragia pós-parto. Pessoal, eu queria agradecer a vocês. É sempre uma honra poder participar desse evento do curso do Casal Grávido, um evento muito tradicional aqui do Hospital Santo Amaro. Eu vou ler aqui algumas dúvidas do chat e a gente finaliza essa nossa aula, tá bom? Durante a pandemia, o hospital tem permitido a presença da doula? Sim, tem permitido a presença da doula. Um membro, então assim, o hospital tem permitido o obstetra e mais um membro, e a paciente pode escolher que seja a doula. Isso não inclui o acompanhante, que também vai estar naquela sala de parto. Então, na equipe técnica, equipe assistencial que a paciente pode trazer, ela pode trazer o médico e mais a doula ou mais a enfermeira obstetra, pelo menos um, no caso, no máximo um desses profissionais. Depois da pandemia, obviamente, a gente vai avaliar como é que vai se comportar as questões referentes aí ao Covid, torcendo para que sempre volte à nossa normalidade, tá certo? Mas por conta das questões pandêmicas, a gente está com essa restrição, permitindo apenas o médico e mais um profissional. O hospital acata plano de parto ou a paciente decide no momento? Não, o hospital acata plano de parto. Inclusive, eu e Caio, como coordenador, se a paciente quiser conversar a respeito do plano de parto com a gente, é só agendar um momento que a gente conversa. O plano de parto também vai ser discutido, pode ser discutido com o obstetra dela, né? É parte importante aí do parto dela, é o obstetra, a pessoa que vai fazer o parto, mas sim, acata sem sombra de dúvida. Lógico que às vezes a paciente chega com um plano de parto que tem questões que são fora do contexto de segurança e qualidade da assistência, né? Geralmente são planos de parto que foram pegos no Google, alguma coisa desse tipo. A gente tem que situar a paciente no que é seguro para ela, né? Não é do que está baseado em ciência, do que está baseado em evidências científicas, mas sim, a gente acata com tranquilidade. Qual o protocolo do Hospital Santo Amaro para rompimento de bolsa sem dilatação, uso de ocitocina? Isso, assim, por exemplo, a miniotomia, poxa, eu não mencionei, né? A miniotomia é uma das coisas que provavelmente a paciente não terá necessidade de fazer. Então, assim, no decorrer do trabalho de parto, a miniotomia só é indicada quando o médico entende que o ritmo do trabalho de parto está inadequado, que ele tentou medidas de movimentação, tentou medidas de verticalização, mudança de posição, e ainda assim o trabalho de parto continua lento. E ele pode optar, antes de fazer a ocitocina, fazer a miniotomia. Essa é a nossa recomendação protocolar. E o uso da ocitocina é sempre indicado nas correções de distócia funcional. Quando a gente fala em distócia funcional, a gente está falando numa contração inadequada. Nessas circunstâncias, pode ser utilizado a ocitocina. Mas não podemos perder de vista
que são condutas que devem estar alinhadas à vontade da paciente. Não é uma decisão exclusivamente técnica. É uma decisão que deve ser contemplada junto com a paciente. Tá? Então, chegou no consenso, faz-se essas condutas. Lembrando fortemente que essas condutas, quando bem indicadas, viabilizam, inclusive, o trabalho de parto. Ana Bonfim fala, a mulher protagonista do seu parto. Sempre, né, Ana? Eu acho importante essa frase, porque sempre, ela é sempre a protagonista. A placenta não nasce sozinha? Sim, ela nasce sozinha. Mas a recomendação hoje do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, da maioria das sociedades internacionais, se não na totalidade delas, daquelas, inclusive, mais importantes, é que o período após o nascimento do bebê clampeou o cordão, o médico tem que intervir para abreviar a saída da placenta. E essa conduta tem salvado vidas ao redor do mundo, porque tem prevenido hemorragia pós-parto. Certo? Como e quando fazer o plano de parto? Logo. Eu acho que o plano de parto é uma construção que você deve fazer o quanto antes. Vai dar tempo de você conversar com o seu obstetra, vai dar tempo de você alinhar o que você quer e o que pretende fazer, quais são os seus limites. Então, quanto antes. Tá certo? No parto normal, acontecerá o uso da analgesia epidural? Sim, como eu falei, e quem deve solicitar é a paciente. Existem técnicas, várias técnicas anestésicas, mas sim, a analgesia peridural é a que garante uma excelente controle álgico, controle da dor, mantendo inclusive a capacidade motora da paciente. A paciente melhora a dor, mas consegue deambular, consegue mudar a posição, consegue fazer força para parir. Certo? Pode passar. Paciente falando, Vanessa, que gostaria da minha presença como do parto dela. Vai ser uma honra, né? Doutora Socorro me solicitando. É porque minha agenda também é confusa, viu, Vanessa? Se a agenda da doutora Socorro é difícil, a minha também. Mas a dela é mais difícil. Qual a orientação do hospital para diabetes gestacional? Ainda assim, o bebê fica... Sim. Nos casos de diabetes gestacional, principalmente aquelas pacientes que chegam bem compensadas, sim, o bebê pode nascer e já ir logo para a mãe. Tá certo? A gestante é avisada acerca da necessidade de episiotomia? Sim. Teve um caso interessante que raramente eu dou plantão aqui, mas às vezes eu preciso para substituir um outro colega, né? Que adoece, etc. E chegou uma paciente que foi bem emblemática, ela deve ter parido há uns 4, 5 meses, que eu só conheci ela no período expulsivo. Eu estava acabando de fazer uma cesárea, e eu cheguei para fazer essa assistência, a paciente já estava lá em período expulsivo. Foi assim que eu a conheci. Quando eu avaliei a paciente, foi o que eu identifiquei. Identifiquei um bebê com a frequência cardíaca muito baixa, em torno de 80 batimentos. Para quem não entende isso, uma frequência cardíaca extremamente baixa, bradicárdica, né? Estava fluindo da vagina materna um líquido meconial, né? Bem espesso, bem verde, bem grosso. E ali, naquele momento, eu fiz o diagnóstico de um sofrimento fetal agudo. E eu precisava, pessoal, retirar esse bebê o mais rápido possível, porque eu precisava salvar a vida daquela criança. E aí tem um momento de você fazer alguma conduta. No caso dessa paciente, eu não indiquei a episiotomia, mas eu indiquei um Vaxtrator. E antes, rapidamente, eu falei para ela, estava o esposo dela, estava a doula, eu falei com eles três o seguinte: olha, pessoal, vou precisar fazer aqui o uso da manobra, porque eu preciso salvar, o bebê está sofrendo, o risco de vida, o risco à vida do bebê é iminente, então eu vou fazer o uso do Vaxtrator. Indiquei o Vaxtrator ali rapidamente, tirei o bebê, resolvi o problema daquela criança, entreguei ao neonatologista e depois do evento resolvido, fui explicar ao casal que eu não conhecia o porquê da indicação. Saíram felizes e satisfeitos, o bebê bem, e resolvido o problema. A episiotomia deve ser feita também dessa forma. O médico, qualquer procedimento que ele faça no corpo da mãe, ele tem que orientar os benefícios, os malefícios, os prós e os contras de cada procedimento. Então, o médico não pode simplesmente fazer um epísio na paciente sem comunicá-la. O médico deve solicitar que o procedimento seja feito e a paciente acata
ou não, certo? Para quem não é paciente Santa Amaro, o plano de parto será apresentado à equipe no momento da internação apenas? Não. Olha, o plano de parto é um grande dilema isso, né? Se, por exemplo, o Hospital Santo Amaro, o Dr. Paulo apresenta um plano de parto para paciente, é o plano de parto de Dr. Paulo ou do Hospital Santo Amaro. Não é o plano de parto da paciente, certo? Então, o ideal é que a paciente busque informações na literatura, na internet, componha o plano de parto e traga para nós, que nós juntos revisamos. Se aqui tivesse um plano de parto disponível, seria o plano de parto da instituição, não seria o plano de parto genuinamente de cada uma de vocês. A questão da hipnose durante o parto deve ser manifestar vontade durante o pré-natal ou médico. Na verdade, assim, eu desconheço, assim, aqui na Bahia, com certeza, eu trabalho com hipnose durante o trabalho de parto, mas não sei se outros colegas assim o fazem, não é? Eu falei da minha experiência de hipnose, se me fiz entender mal, não é experiência institucional ou de outros colegas, não posso falar a respeito de outros colegas. Eu trabalho com esse tipo de técnica, tenho bons resultados, não é toda paciente que responde à indução hipnótica, mas quem responde à indução hipnótica consegue ter um trabalho de parto com mais conforto, com menos dor, e algumas delas abdicam, inclusive, da analgesia de parto. Ou quando solicitam analgesia de parto no momento mais tardio, já no período possível. Tá certo? Pessoal, pelo adiantado da hora, vou finalizar. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado pelas perguntas. Agradeço também a instituição, ao Hospital Santo Amaro, que sempre me acolheu. A todas as pessoas que estão aqui à minha volta, que viabilizaram isso aqui para a gente. Tá bom? Muito obrigado. Beijos. Tchau, tchau.